Boa tarde. Hoje a gente está aqui na matéria do tópico de banco de dados 3 para falar sobre LangGraph. Meu nome é Otávio Leão e eu e o Vicente Neto também está aqui na reunião. Fizemos essa apresentação para explicar para vocês um pouco sobre esse framework. É, a agenda que nós vamos seguir vai ser a introdução. Peço desculpas até que eu sei que eu tenho um aluno que fala inglês, mas essa apresentação em especial a gente acabou preparando para fazer em português. Apesar disso, os slides estão em inglês para que você possa acompanhar de alguma forma. A agenda a gente vai passar pela introdução sobre o que é de onde surgiu o LangGraph, qual foi a motivação para ele ser desenvolvido, alguns conceitos base, a arquitetura que é utilizada para você desenvolver uma ferramenta usando esse framework, ciclo de vida, algumas features que nós não consideramos como parte da arquitetura, mas como algumas implementações interessantes que, que existem dentro do framework. Passaremos então em três casos de uso e no final, concluindo, vamos listar os pontos fortes do LangGraph, quando ele deve ser utilizado, algumas limitações e considerações que nós encontramos enquanto preparamos essa apresentação e as considerações finais por si. Pode passar. A introdução, o LangGraph teve seu primeiro lançamento oficial no dia 7 de novembro de 2023 pela LangChain, que é o nome da empresa responsável por desenvolver o framework LangChain também, que vimos semana passada. Tem uma referência do blog e do repositório oficial dele no GitHub. E para começar essa apresentação, eu achei importante voltar um pouco a falar só do LangChain, que foi visto semana passada, falando bem por alto o que ele é, que é um framework que utiliza LLM para desenvolver aplicações em uma sequência, em atividades sequenciais de cadeia. Normalmente, existe algum input do usuário, alguma ação do usuário que utiliza essa aplicação desenvolvida no LangChain. Essa aplicação passa por um desenvolvimento encadeado de ações, que nesse caso pode ser carregamento de algum arquivo, acesso a um banco de dados, para então, às vezes, fazer um sumário do que foi observado nessa parte de captação de dados, que é você desenvolve um prompt e chama uma LLM para fazer uma execução do que foi visto num passo de obtenção de dados. E no passo seguinte, você entra em contato com uma memória da sessão, de todo o estado que você trabalhou, cria um prompt novo, por exemplo, chama uma LLM para responder a pergunta do usuário. É um caso um pouco mais tangível no próximo slide. É, uma pergunta, por exemplo, isso daqui é um uso real de uma aplicação que usa o LangChain para responder perguntas sobre RH do usuário. Então, o usuário pergunta, quando eu quero tirar algum período de férias no quarto trimestre, quer dizer, e existe alguma política na empresa de fazer o carregamento dos dias que eu tenho de férias para o ano seguinte. Então, nesse passo de retrieve, que é quando a aplicação ela pega os dados, ela eventualmente vai consumir algum PDF da instituição, da empresa onde ele trabalha, que tem as normas de conduta, normas de férias, divide esses arquivos em alguns chunks menores para poderem ser passados para LLM, faz uma seleção de quais pedaços de documentação são importantes para responder a pergunta do usuário, prepara um prompt e envia para o meu LLM. Esses cinco pedaços aqui vão responder a pergunta do usuário, faça um sumário desses pedaços. A primeira LLM prepararia isso, tudo
sequência, né, de ações. E essa primeira LLM prepararia um sumário das regras da empresa, para uma segunda LLM responder a pergunta do usuário, usando a memória de outras interações que o usuário já teve, e é, o sumário que ele obteve dos documentos da empresa, dizendo para o usuário, por exemplo, essa resposta de você tem para tirar férias, você tem que pedir até o dia 15 de outubro, e você pode carregar 10 dias das suas férias para o ano seguinte, mediante aprovação, enfim. Esse é o fluxo de atividades que o LangChain permite que o usuário tenha numa aplicação LangChain. E a pergunta é, o que está faltando para a gente conseguir avançar depois disso? Eu faço um paralelo com nós que temos experiência com desenvolvimento de código, você desenvolver uma aplicação sem fazer um loop, sem fazer um if, sem fazer um while, ou um for. Por exemplo, é bem difícil escrever dessa forma. Então, a ideia do LangGraph é você criar estruturas que permitam um controle maior de fluxo de execução e um controle maior de estado também. Essas aplicações que são clientes, né, desse tipo de estrutura. A gente vê essas multi-turn dialogues, que são aplicações que requerem interação com o usuário, né, com mais de uma vez, ou seja, você faz um refinamento da intenção do usuário mediante algumas perguntas a ele. Esses workflows que levam em conta um processo de decisão, como, por exemplo, classificação de intenção de usuário. Ou seja, de acordo com a intenção do usuário, você vai executar uma tarefa ou vai passar por uma tarefa que é não relacionada, né? Você tem os agentes eu não gosto de fazer o translate imediato do inglês para o português, mas o agente que faz o tomada de decisão de acordo com o que é esperado do usuário. Então, pode ser um agente que vai escrever um código, esse agente testa esse código, ele debuga, e ele, se o código não for executado corretamente, ele pode tentar se corrigir em um loop até que esse código do agente esteja corretamente sendo executado. Ou algum procedimento, algum passo a passo que tenha, que seja necessário a interação do usuário para aprovar alguma saída, ou recusar algum resultado incompleto. Isso tudo é importante quer dizer, essas aplicações todas requerem esse formato cíclico e esse workflow um pouco mais completo que o LangChain não oferece, e o LangGraph foi criado para permitir. Pode passar. Então, o que é o LangGraph? É um framework. Ele foi construído utilizando o Expression Language do LangChain, acima dele, e que foi criado na forma de grafos. Então, você vai trabalhar com nós e com arestas para fazer o sequenciamento de atividades que você quer desenvolver, podendo criar ciclos e fazer algum redirecionamento condicional ou fluxo paralelo de execução. Ou seja, no LangChain, obrigatoriamente, você tem um input, você pode executar uma tarefa A, uma tarefa B e gera uma saída. No LangGraph, depois que você recebe o input, você pode decidir se vai fazer uma tarefa A ou uma tarefa B, eventualmente entrar num loop até que essa resposta esteja adequada, vamos dizer assim, e devolver essa resposta para o usuário. Alguns conceitos básicos são os conceitos mais relacionados a grafos mesmo, acho que você já tem conhecimento disso, mas aqui, quando é tratado o grafo no LangGraph, os nós, eles são ou funções em Python ou JavaScript, que são as duas linguagens que oferecem suporte,
ou cadeias de funções, pode ser, como no LangChain existia um sequenciamento de funções que você vai chamar, ou agentes, que eu vou tratar um pouco mais à frente, que são agentes, ou uma chamada LLM, por exemplo. Então, o nó, no fundo, é uma execução de um bloco lógico de código. Os edges, que são os nós e as arestas. Os edges são as arestas, são as transições que você faz entre os códigos. O estado é um estado compartilhado entre todos os nós. Então, você tem uma memória que é gravada. E quando você vai fazer uma transição de um nó para o outro, o próprio LangGraph ele se encarrega de salvar o estado anterior, chama esse nó que você vai executar, atualiza o estado e passa pro próximo nó para execução. É, e em Python, por exemplo, o estado normalmente é um dict, que é um dicionário, e acho que é isso. Essa parte de mais conceitual de grafos. Mais à frente, a gente entra com a parte da arquitetura. Então, o que que é arquitetura desse framework? O que que você precisa fazer? Você vai definir um estado que você quer na sua aplicação. São quais variáveis que você vai manter, quais variáveis que cada nó pode atualizar. Você vai criar quantos nós você quiser, nós desse grafo, e abastecer cada nó com a sua própria lógica. Definir quais são as transições possíveis entre cada nó, se são condições estáticas, por exemplo, do nó A eu sempre vou para o B, ou se são condicionais, que é do nó A eu posso ir para o B ou para o C. E compilar isso tudo em um grafo propriamente dito, que pode ser visualizado e estudado, né? Aqui o exemplo mais básico que eles têm no programa, que é como fazer um chatbot mínimo, que logo no início aqui do código é feito um import, os requires que você precisa. Logo abaixo você cria a sua tabela de estado. Nesse caso, um chatbot, a única coisa que ele se preocupa em armazenar é o conjunto de mensagens que já foi trocado com o usuário. E ele cria o state graph, que é o estado a partir desse typescript que ele tinha. Ele vai criar os nós, que nesse caso, esse exemplo só tem um nó, que é o chatbot em si, que vai passar para uma LLM, a última mensagem que foi enviada pelo usuário. E um pouco mais abaixo, a, ele cria a transição, né? Então, Uhum. do nó do chatbot, eu finalizo a minha aplicação. Quer dizer, eu inicio a aplicação no chatbot, depois dela eu finalizo. E por fim compila, podendo visualizar esse diagrama à direita, né? Bom, então, falando um pouco de agentes, o que são os agentes nessa arquitetura do LangGraph? Os agentes são os componentes que recebem um input, ou seja, um nó, esse nó tem uma entrada, o nó decide o que ele vai fazer com essa entrada, se eventualmente ele vai chamar alguma ferramenta, se ele vai acessar a memória, se ele vai chamar um prompt ou uma LLM e retorna uma resposta. Ou seja, você tem uma entrada num nó, esse nó verifica para onde ele vai e eventualmente executa alguma função. Esse agente pode ser tanto um agente razoavelmente mais simples, que pode executar uma LLM para definir se ele vai para o passo A ou para o passo B, ou pode ser um agente um pouco mais autônomo, que ele vai decidir, inclusive, quantos passos ele vai adotar. Ou seja, no LLM, ele dá o primeiro passo, a partir da resposta que ele obtém, ele decide se ele vai dar outro passo ou se ele vai seguir para uma transição. Pode passar. Essas transições, normalmente, as arquiteturas de desenvolvimento de agente ou são agentes simples, que a aplicação possui um agente e esse agente é responsável por executar toda a função que a aplicação possui, ou pode ter característica de ou supervisor ou de swarm, que são
Um agente visualizando todos os outros agentes se comunicando com eles, ou um pouco mais aberto com todos os agentes falando entre si, né? Como é feito o planejamento desses agentes? Normalmente a LLM quando você chama um nó, a LLM entra num loop que ela decide quais ferramentas ela vai chamar, qual é o input que ela vai dar para cada ferramenta. Ela vai capturar o output que é dado através de cada chamada para essa ferramenta, e eu vou falar daqui a pouquinho o que são essas ferramentas. E se, com as respostas que ela já obteve por essas chamadas de LLM, para as chamadas de ferramentas, ela já consegue responder ao input, que foi a pergunta inicial do usuário, né? Então, é feito um planejamento, é uma forma de você planejar a resposta e deixar um nó em um estado de loop, fazendo várias chamadas constantes para responder a pergunta do usuário. Pode passar? Que entra um pouco no. Não vou entrar muito nesse mérito, que eu acho que é um pouco parte da próxima apresentação também, que a gente vai ter na semana que vem. Mas eles fazem a distinção entre aplicações que são muito mais orientadas ao desenvolvimento humano, que é esse nó, ele é desenvolvido, é uma função, um Python que é desenvolvida pelo próprio usuário, que decide o que que vai fazer daí para frente e quais são os próximos passos a tomar. Você pode ter uma LLM um pouco mais esperta, que é segundo ponto, que faz uma chamada, quer dizer, você pode ter uma aplicação, um LangGraph um pouco mais esperto, que seria um caso dos chatbots que fazem essas chamadas a uma LLM para responder a sua pergunta. Você pode ter no terceiro passo, que já passa a ser um pouco mais complexo, que é onde entra as linhas, os pipelines do RAG, que é quando você tem já um conjunto de chamadas paralelas que vão pegando o resultado da primeira chamada para fazer uma segunda chamada, e assim sucessivamente. O ponto 4 que seria o router, que é o roteador, ele decide quais ações ele vai tomar. Então, você não decide mais quais são os próximos passos a serem tomados. Por exemplo, depois de chamar a LLM, o que que eu vou fazer? A própria LLM vai responder isso para você, entrando nessa parte de um pouco mais orientada a gente, são os passos 5 e 6, que você já chega a ter um nível de autonomia que o próprio agente, ou seja, o próprio nó, ele pode decidir quais são as ferramentas que estarão disponíveis para ele numa próxima execução e quais instruções ele vai tomar daí por diante, podendo chegar a um caso de um sistema tomando conta de si só e ele, inclusive, gerando código para desenvolver ferramentas para ele executar no futuro, né? É, Vista essa parte de agente, um pouco mais do que são essas ferramentas que cada agente tem acesso. Então, o LangGraph informa até algumas ferramentas pré-definidas, tanto na parte de pesquisa quanto de interpretação de código. Ou seja, você gera um código Python, o LangGraph já tem uma aplicação que vai gerar um sandbox para rodar o código que você gerou. Ele já tem agente para fazer acesso a banco de dados, a fazer acesso a páginas de internet e algumas APIs públicas. Ou então, dentro de um nó, você pode definir aqui, como tem na esquerda, em verde, você define uma função sua em Python, que vai ser uma função qualquer, e você, nesse caso de multiplicação entre dois números, e você oferece isso como uma função para a LLM chamar, como mais uma ferramenta, né, disponível para ela. E aí é que entraria também nessa parte de agentes autônomos, do próprio agente conseguir desenvolver uma função, desenvolver uma ferramenta para ela executar e, e ser mais uma ferramenta disponível dentre as suas, né?
Pode passar. A parte da arquitetura, então, a gente falou dos nós, dos agentes, né, das ferramentas com que eles têm acesso. Tem as transições, que são as arestas do grafo, que fazem o fluxo de informações da aplicação. Pode ser uma transição tão determinística, que é depois que eu estou no A, eu vou para o nó B obrigatoriamente, ou pode ser alguma lógica condicional com base na resposta que eu obtive enquanto estava rodando no A, eu posso ir para o nó B ou eu posso ir para o nó C. Até chegar numa estrutura mais complexa, que é com transições dinâmicas, onde eu posso não saber onde exatamente eu vou no nó seguinte, e isso eu vou ter, dada a resposta do agente que eu atuei no nó A, né? Pode passar. O ciclo de vida dessas aplicações normalmente é a inicialização do estado. Então, tem aquele estado inicial que a gente viu no exemplo base, que é uma lista de mensagens que começaria vazia. Você faz agora, a partir daí, você vai pegar seu estado inicial e passar para o nó inicial. Esse nó vai ser responsável por consultar o estado e atualizar a parte que seja importante, entrar em loop e seguir o fluxo até o final da aplicação, né? Algumas coisas alguns pontos em relação à memória que eu acho importante citar. Entre as transições de nó, a própria LangGraph se preocupa em armazenar qual era o estado anterior e qual era o estado posterior do, dos states, e coloca isso em uma pilha para, por exemplo, você inclusive conseguir verificar quais os estados durante o progresso da sua aplicação. É dividido entre uma memória de curto prazo, né, e uma memória de longo prazo. Essa memória de curto prazo normalmente são as iterações durante a sessão que você está tendo de conversa com a aplicação. E a memória de longo prazo é uma memória que já vai além das iterações do usuário naquela sessão, que pode ter, inclusive, informações específicas do usuário. E elas normalmente são identificadas através de um thread ID, que é um número único de uma thread que você esteja executando na aplicação. Ela é dividida em três partes ainda, que é a parte do estado, que é essa parte que você define e classifica, como esses checkpoints que são listados ali na direita, que são os checkpoints que são passados, que seriam um screen, um snip, né, do estado enquanto você estava fazendo a transição de nós, e o store, que é um terceiro passo dessa memória de long term, que normalmente é a memória que vai além das sessões, das interações do usuário, que normalmente é persistido em banco de dados. Pode passar. Só essa persistência de memória, às vezes as iterações podem começar a ficar muito grandes. Então, um fluxo normalmente comum nas aplicações você salva a memória de longo prazo e você salva as iterações do usuário e você cria um nó especializado em fazer a consulta de todo o histórico de conversa que você já teve, gerar um resumo para passar para o seu estado atual. Ou seja, você pode ter uma memória muito grande do que você já conversou com o usuário, então o que é interessante às vezes é você fazer um resumo disso tudo para poder Sim. atingir um número máximo de tokens, por exemplo, e não sobrecarregar uma chamada de LLM, né? Agora, algumas features são interessantes nessa LangGraph, que é esse Human in the Loop. Então, dentro de cada nó, você pode ter essa. Você pode inserir um comando, que são umas interrupções, em que você vai chamar a interação de um agente humano antes da aplicação continuar. Então você consegue fazer uma pausa na sua aplicação, esperar que o agente humano ou verifique ou faça uma validação
de uma chamada que você fez ou de um retorno de uma LLM que foi dada para sua aplicação, para então seguir adiante, né? Que é o rio que eles chamam HIL. Tem algumas outras features que são que a gente encontrou quer dizer, que o LangGraph oferece, que está no próximo slide, Vicente, que é mais a parte de paralelização, ou seja, você consegue fazer duas execuções simultâneas de processo, de acordo com a sua aplicação, fazendo inclusive configuração de múltiplos estados. Você pode ter subgrafos, ou seja, de acordo com a complexidade da sua aplicação, você pode querer dividir o seu grafo mais geral em um grafo menor, onde vai haver um estado menor dedicado à execução desse subgrafo. Você pode ter a parte de streaming, que é quando você consegue obter toda a parte de verificação e validação e do passo a passo dos tokens que são trocados para LLMs em um streaming em tempo real de output. E a possibilidade de eventualmente colocar breakpoints também, que você pode, nesse breakpoint, analisar qual o estado do grafo, qual é o estado da sua memória e quais os inputs que foram dados para esse grafo. Agora, Vicente, Agora deixa eu falar dos exemplos práticos, né? isso. Como de costume dessa disciplina, eu criei um repositório no GitHub, onde eu tento compartilhar o código gerado das implementações. A gente vai trabalhar com três casos de uso, sendo o primeiro deles o Basic Chatbot, e ele tem uma natureza de ser incrementado, né? Ele começa como um Basic Chatbot, depois ele adiciona ferramentas como o Web Search, adiciona a persistência em memória, depois ele coloca mais uma ferramenta que é o Human in the Loop Controls. Ele consegue customizar o estado, trazendo novas informações via linha de código, e ele também, por fim, procura poder transitar entre os diferentes estados no tempo, né? Seria uma viagem no tempo, time travel. Então, eu vou começar mostrando o que eu implementei. A primeira parte seria esse Basic Chatbot. É muito importante ter definida a chave OpenAI como uma variável de ambiente, para que funcione o uso do modelo, no caso a gente está usando o ChatGPT 4.1. Inicialmente ele cria o estado, o grafo, né, através desse código aqui, e ele já tem duas tarefas aqui. Cada nó pode receber o estado corrente como entrada e ele libera como saída o estado atualizado. Então ele atualiza as mensagens que ficam no estado global, para que isso possa transitar entre os diferentes nós. Nós adicionamos esse nó inicial. Primeiramente, a gente escolhe o modelo, o ChatGPT 4.1, e ele cria o nó, que nada mais é do que uma função chamada chatbot, que faz esse esquema de poder carregar o estado entre os diferentes nós, né? Então, ele faz aqui uma chamada para o modelo LLM, passando o estado das mensagens. E o que acontece de curioso aqui é que o modelo ele tem autonomia para atualizar esse estado, né? Então é uma coisa meio caixa preta. A gente não tem uma função definida como ele vai transformar esse estado, mas o modelo por si só toma as decisões de trabalhar com isso. E aí nós adicionamos esse nó, adicionamos o nosso clássico entry point, o start, que é importado lá em cima, compilamos o grafo
e podemos visualizar. Essa visualização aqui é bem típica, ela aparece em outras partes do tutorial. E basicamente o que ele tem é o chatbot e os estados inicial e final, né? Por fim, a gente roda o chatbot. O chatbot ele vai trazer um prompt aqui para você perguntar qualquer coisa. E aí a pergunta que eu fiz é qual era o modelo mais recente do Gemini. E aí, apesar de ser o modelo 4.1, ele não está usando o Web Search aqui. E com os dados de treinamento dele, ele fala que é o Gemini 1.5 mais recente e o 1.5 Flash. Isso conclui a primeira parte dos tutoriais de Basic Chatbot, né? Então, nós passamos para a segunda parte e a gente vai adicionar uma ferramenta que é baseada nesse Tablet, que seria o Tablet Web Search. E aí, de novo, é preciso definir uma variável de ambiente com esse Tablet API Key. Eu consegui essa chave gratuitamente, simplesmente loguei lá e de cara ele já me deu a chave, eu não tive nem que procurar nenhum menu para criar a chave, como é típico em outras plataformas. Então, bem simples, já está definido aqui no meu ambiente, então eu não preciso me preocupar muito com isso. E aí ele vai importar esse cara, o Tablet Search, define isso como ferramenta, declara um, um array de ferramentas, uma lista de ferramentas e faz essa chamada aqui, o What's a Node em LangGraph, que ele já responde aqui o que seria um nó no LangGraph, né? Então, nós partimos para definir o grafo. Mais uma vez, a gente escolhe o GPT 4.1 como um modelo e a gente incorpora isso tudo no State Graph. No caso, as ferramentas, né? A ferramenta de Web Search vai ser incorporada na máquina de estados para poder ser utilizada pelo modelo. E aí, a gente faz aqui uma ferramenta que trabalha nessas transições e escolhe quando que ela vai fazer a chamada de uma ferramenta. Define as arestas condicionais. A gente pode visualizar o grafo agora com uma pequena alteração. O que acontece é que agora ele tem um nó adicional que é o tools, né, que pode ser consultado. O chatbot aqui, na verdade, ele sempre pode operar em forma de loop, né? Se você continuar fazendo perguntas, ele vai ficar trabalhando aqui. E o próprio chatbot, como uma caixa preta, decide se ele precisa usar uma ferramenta ou não, dependendo do prompt que você faz. E aí eu faço aqui uma pergunta, isso aqui entra num loop de, de perguntas e respostas. E normalmente eu pergunto qual é o último modelo Gemini lançado. E aí, algo curioso aconteceu, porque apesar de ele estar usando o Web Search, ele fez um RAG, né? Ele conseguiu uma informação mais atualizada do que ele estava tendo só com os dados de treinamento, mas ele não trouxe as informações mais recentes. E aí eu me pergunto se isso não é uma limitação desse tablet que não está fazendo as buscas dos resultados mais recentes. Isso conclui essa parte de usar o Web Search, deu para ver que ele está trazendo dado mais novo do que os dados de treinamento, mas não está trazendo dados recentes, né? Uma outra pergunta que eu tinha feito antes era qual era o próximo jogo do Flamengo, e ele disse que era um jogo contra o Internacional, que talvez até seja, mas era um jogo em 2024, então isso já mostrou de cara que ele não estava muito atualizado. Nesse caso, eu já começo a ver uns problemas aqui no Web Search, eu já começo a ficar com o pé um pouco atrás sobre os resultados apresentados no tutorial versus o que é alcançado na prática, implementando o que está sendo dito. Partimos então para a terceira etapa de incremento,
onde a gente vai adicionar memória. E caso não tenha ficado claro ainda, cada notebook desse aqui, ele foi uma cópia do anterior e ele foi incrementado, né? O problema é que nos tutoriais ele não dizia muito claramente onde você precisava fazer a costura. Ele só falava assim, esse tutorial aqui se baseia no tutorial anterior e passava o link. Então eu fiz aqui do que parecia fazer sentido, copiando o estado anterior, colocando na última célula, executando e incrementando. Então a gente começa aqui fazendo tudo que foi feito anteriormente, até que tem inclusive essa tag aqui, o Resume Tutorial, ele adiciona a memória, né? Então a gente começa criando esse Memory Saver Checkpoint, que é importado lá do core do LangGraph, da biblioteca básica, e ele compila o grafo dessa vez, setando o checkpointer como memory. Então ele vai passar a ter a persistência dos thread IDs conforme a configuração. Normalmente, visualizando o grafo, parece que nada mudou. Eu não sei se deveria ter mudado, mas o fato é que ele apresenta o mesmo grafo anterior, né? Eu não vejo aqui nada indicando que existe uma camada de checkpointer. E aí ele seta uma configuração dizendo que é o thread ID, isso vai ser útil para identificar a unicidade da conversa, né? E ele começa a interagir dizendo, olá, meu nome é Will. E aí o modelo vai, tipo, cumprimentar o Will e, em tese, isso está sendo persistido lá no checkpointer, né? E aí, utilizando um follow-up question, a gente vai perguntar, remember my name? Né? Using push, Ok. remember my name. E daí, sim, seu nome é Will, como eu posso te ajudar hoje? Aí, repare que não tem nenhuma estrutura de memória que a gente tem que controlar, né? Isso aí está sendo feito por baixo dos panos lá com o LangChain. E aí, o que que ele faz? Ele seta agora o thread ID para 2, uma conversa nova que ainda não aconteceu, faz a mesma pergunta, remember my name, e ele responde que não tem acesso ao nome e pergunta se ele gostaria de dizer qual é o nome dele para continuar a conversa. Repare que a única mudança que teve foi essa troca do thread ID para um ID que não foi utilizado em nenhuma outra conversa anterior. E aí a gente faz aqui a visualização do snapshot e ele fala que o next deveria ser empty, dado que a conversa terminou, né? Nesse aqui até que foi tudo bem. Agora começa a ficar esquisito. Pelo menos eu acho que é aqui. Eu queria fazer uma observação que foi um pouco frustrante. É, Isso, implementar os tutoriais, ter uma expectativa do que deveria acontecer, né? Lá no tutorial exato. ele mostra qual deveria ser o output, e na prática parece aquele GIF da menininha com a carreira de dominó, que ela vai toda empolgada de roubar a carreira e só cai o primeiro dominó e ela fica olhando com cara de tacho para a câmera, né? É, Mas aí, qual a ideia aqui? A ideia é usar aquele padrão de interrupção que interrompe o fluxo do grafo e deixa que um humano responda o que o modelo está esperando, né? Através do uso de comando. Então, começa com inicializando o modelo, inclusive isso aqui foi uma tentativa de tentar consertar os erros que estavam acontecendo. Eu estou reinicializando. uhum. É algo que no tutorial fala para fazer. Eu experimentei fazer e não fazer, né? Assumindo que isso já foi feito lá em cima. E eu tive problema nos dois cenários.
O que ele faz é, com essa anotação aqui de tool e esse nome conveniente de Human Assistance, ele adiciona uma ação de que o humano responderia é, essa interrupção. E aí a gente compila o grafo, visualiza o grafo. Novamente, eu não vi mudança alguma aqui nessa visualização do grafo, o que não me é muito intuitivo. Eu imagino que se a gente alterou o estado, seria interessante ter especificando aqui que no Tools agora a gente tem esse interference, mas nada é indicado nesse gráfico. E por fim, o cenário aqui é que a gente pede orientações para criar um agente de AI e fala com ele se ele pode pedir ajuda para o usuário, né? E aí o agente, o usuário precisa de orientações de um expert para construir um agente de AI, pode me ajudar com isso, tudo mais. E aí ele interrompe. Ele interrompe porque ele quer pedir ajuda pro humano. E aí, aqui, Hardcoder ele tem, nós, os experts humanos, estamos aqui para ajudar. Recomendamos que você olhe o LangGraph para criar o seu agente. É muito mais confiável, extensível do que simples agentes autônomos, né? E aí, com isso, através desse command aqui, ele entra no circuito e atualiza o fluxo. E aí o modelo de AI entende que ele recebeu uma atualização e acaba que como ele é um modelo treinado, ele não precisava de ajuda, né? Então, assim, está sendo um pouco forçada essa ideia de que o humano está tendo que auxiliar ele nesse processo. E aí ele já segue aqui, tipo, deixa tá tudo pronto. E aí a gente passa aqui para o Customize State, esse aqui foi bem problemático. Deixa eu ver se eu acho a parte do resumo tutorial. Ele vai de forma hardcoded atualizar o estado, né? Então, o que acontece? Primeiro, ele muda esse fluxo de intervenção do humano, que antes era só dar uma resposta na forma de dado e a resposta para uma query, e agora ele, depois de uma atualização que ele fez no modelo PyDentic, agora a gente tem as informações de nome e birthday, ou data de criação. E aí a intervenção humana vai atuar em responder isso. Nisso ele vai atualizar essa intervenção humana para responder dessa forma. Aquela forma de responder com dados genéricos não deve atuar mais. E aí, qual é a pergunta que ele faz? Ele pergunta para o modelo se ele pode ver quando que o LangGraph foi criado, ou liberado, né, ao público. E quando ele achar uma resposta, ele pedir a assistência do humano para revisão. E aí, beleza. O que que acontece? Em tese, ele vai achar lá dentro dos dados treinados, ele vai também fazer uma busca na web, mas ele não vai estar muito confiante sobre essa resposta. E aí ele coloca o humano no circuito. E aí a resposta que o tutorial manda você dar é 17 de janeiro de 2024. E aí a resposta aqui deveria ser, tipo, beleza, recebi a confirmação do humano, a informação nova que é 17 de janeiro de 2024.
Só que no tutorial funciona bem. E aí, quando você faz essa interação aqui nos valores, aparece aqui os dados atualizados. Eu não consegui fazer isso aqui, mostrar dado de forma alguma. Pedir ajuda para o ChatGPT, pedir ajuda para o Gemini. E no tutorial ele fala que isso aqui deveria aparecer, né? Mas não aconteceu. E aí, meu amigo, eu não sei por quê. Eu pensei que pudesse ser uma questão da costura, dele estar se apoiando no notebook anterior e essa costura não está sendo muito bem feita. Então, eu vim aqui, criei uma versão 1.1 desse mesmo cara, removi toda a inicialização anterior lá e fiz só as inicializações que estavam no tutorial, e ainda assim ele continua trazendo o, o dado vazio, né? E aí, o bom é que tem um repositório lá do GitHub, pode ser aberto uma issue para correção disso. A minha suspeita é que esses problemas que eu estou encontrando podem ser por alguns motivos. Um é estar usando o modelo 4.1 do OpenAI, e que, apesar de estar lá no tutorial para utilizar ele, talvez isso tenha sido colocado depois do tutorial ser feito, ter sido atualizado e não ter sido testado, né? Porque lá tem como você usar Anthropic, Gemini, e tá tudo atualizadinho. E a outra questão é que eu estou usando a ultimíssima versão do LangChain. Então, eu não sei se não tem algum bug que foi introduzido nesse meio tempo, ou alguma mudança de funcionalidade mesmo, que fez com que os tutoriais não funcionassem mais tão bem. Mas a mente brasileira não existe nunca. Continuei aqui tentando fazer as coisas. E nada de ter o bendito dado aqui. Então, a gente assume que o tutorial foi útil para ensinar sobre a funcionalidade na teoria, mas isso não se refletiu muito na prática. Por último, vem a parte de time travel, onde você poderia viajar no tempo e cair em estados é, intermediários da iteração, né? Então, você tem lá os snapshots, você poderia, através de um for, dizer qual é o snapshot atual e interagir a partir dali. Vamos ver o que aconteceu de errado nesse cara aqui. Aqui. E é dificílimo, pelo menos para mim, não sei se é uma limitação minha, mas é dificílimo visualizar tudo o que está acontecendo ao passo que você vai executando o tutorial. Por causa dessa natureza mesmo de grafo e de não determinismo mesmo, né? Porque o modelo, dependendo de qual é o conteúdo gerado, ele pode decidir usar uma ferramenta ou não usar. Por exemplo, na pergunta de quando o LangGraph foi criado, ele pode assumir que a resposta dele está muito boa e decidir não pedir ajuda do Web Search ou mesmo da interferência humana. É algo meio não determinístico. Time Travel, resumo tutorial. Aqui ele vai trabalhar nessa questão de identificar os snapshots, listá-los e tentar voltar para ele. Então, ele faz toda essa parte de falar que quer fazer um agente de AI e, por fim, ele fala que o modelo responde, né, que isso é uma ótima ideia. Aqui a gente consegue mostrar quais são os estados intermediários da iteração. Ele tem aqui um for para dizer o que deve ser o próximo estado que ele vai fazer o replay, mas de cara aqui não tem esse tools, o que mostra que tem alguma falha nesse estado da execução do tutorial para o que foi setado lá como esperado. E eu acho que foi mais um acidente
é tipo pura sorte ele ter caído no mesmo lugar onde ele fala que é uma ótima ideia fazer agentes autônomos com o LangGraph. Por que eu digo que eu acho que foi pura sorte? Porque em outras iterações ele trouxe uma mensagem aqui completamente diferente. E aí eu fiquei um pouco rendido com relação a isso. Voltando aqui, então, a série de Basic Tutorials, como que foi, né? É, a gente encontrou essa Uhum. série de problemas, eu estou enumerando eles aqui, mas eu mencionei durante a demonstração, né? No Edit Tools, o Web Search falhou para pegar resultados recentes. No estado customizado, essa saída esperada aqui não aconteceu, o dicionário estava sempre vazio, e no Time Travel, em algumas iterações, o estado que ele caiu não era o desejado, e nessa última ali foi mais por uma questão de sorte. Mas aí, beleza. A gente é otimista e pensa, bom, esse próximo caso aqui vai funcionar tudo, porque não tem essa questão de ser incremental. Então vamos partir para esse prompt generate aqui. Para dizer sobre o que que ele é, ele tenta fazer uma interação com o usuário, onde ele vai gerar um prompt reg. Só que, para início de conversa, esse reg não tem nada a ver com retrieval. Ele é uma sigla para red, amber e green, é uma forma de você É, classificar alguma coisa, né? Eu já achei uma opção ruim para um tutorial, porque você está trazendo algo que é super importante em machine learning e large language models, né, e está dando um significado diferente. Eu achei que isso confunde para algo que está tentando te ensinar. E aí a ideia é que ele vai te fazer uma série de perguntas, o usuário vai responder aqui, primeiro, sobre o que que é isso? Reg, segundo, não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma variável, não tem nenhuma limitação e não tem nenhum requisito. E aí ele vai construir o prompt e vai te perguntar, vai te pedir para classificar alguma coisa dentro desse sistema de rating, né? E aí você responde red e a resposta é red. Então, beleza, esse é o caminho feliz. É. Aí a gente faz isso tudo aqui, é, faz a coleta da informação, a informação, ele prepara o terreno, né, para ter essa coisa dos inputs já em cache, do que o cara quer fazer, que é um reg, que tem essa questão das limitações e tudo mais. O grafo agora ele fica mais interessante, mas só a título de mostrar aqui que o loop está acontecendo, em que em algum momento ele vai chamar a ferramenta e que, por fim, ele vai gerar o prompt para finalizar, para seguir para o estado final, né? Eu também não entendi muito bem por que que tem esse cache de uma respostas aqui. O que eu percebi é que se eu fujo dessas respostas aqui na iteração, ele vai para um caminho que ele esquece completamente qual era a tarefa inicial dele, dessa coisa de classificação de reg e tudo mais. E aí, sendo um bom menino e seguindo o tutorial, eu tentei responder exatamente dessa forma. Algumas vezes funcionou, outras não funcionaram. É, o que que era esperado aqui? Era esperado que quando eu interagisse e respondesse red, ele me dissesse, ah, beleza, então você classificou dentro do Reg Classification System como red. Sim, bye bye. Só que não, ele foi direto pro bye bye, e aí eu pensei até que isso pudesse ser alguma coisa
algum bug do Jupyter Notebook rodando dentro do VS Code, que eu já vi acontecer coisas do tipo. Rodei por fora no Jupyter Notebook e o problema aconteceu da mesma forma. Então, como que foi isso? Não sei se dá para ver muito bem aí, mas aqui em Expected é o que está no tutorial, né? Uhum. Então, quando você responde red, ele responde lá, o estado é red, dentro do esperado. E o que ele fez foi aquilo que está lá no Jupyter Notebook, que ele falou, ah, beleza, tchau. E fugiu de novo, né? É o dominó que não caiu. E aqui, fazendo a interação via Jupyter Notebook, quer dizer, aconteceu basicamente a mesma coisa. Inclusive, ele fugiu do tópico, que era fazer essa questão toda da classificação do REG, começou a falar de outras coisas. Escreva uma história curta que vai em torno do reggae, essa história deve focar no significado do reggae e como que isso impacta personagens e eventos dentro de uma narrativa. Aí eu falei, nossa, mas isso foi longe. E aí, beleza, vamos para o Customer Support Bot, que seria o terceiro tutorial que a gente deveria implementar, né? Esse primeiro caso de uso, o terceiro caso de uso. O que ele procura fazer? Ele procura fazer um sistema de suporte ao cliente para uma companhia aérea e através de lá você pode agendar voo, reservar hotel, alugar carro e planejar excursões. Beleza, essa é a premissa. Aí eu fui olhar o tutorial. E aí, meu amigo, é assustador. Ele é muito longo, ele É, parece como um infinite scrolling, e eu faço questão de demonstrar isso aqui. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo? tá, tá. Ele, de cara que ele já mostra que é de uma complexidade muito maior do que os outros tutoriais. E aí, ó, eu tenho um mouse aqui que eu consigo dar um scroll e ele gira eternamente, né? E o troço não termina nunca. É assustador. Eu contei 84 page downs desse tutorial. Nossa. Ó, Tudo isso para dizer o quê? De novo, né, pegando lá da página do tutorial, a gente tem esse mind map aqui que mostra mais ou menos a complexidade do negócio. Capturando lá a renderização de como fica o grafo perto do final, é isso tudo aqui. O que parece muito interessante, em especial se você consegue visualizar as transições, né? Inclusive, algo que não deu tempo de explorar é o LangGraph Studio, que parece que é uma ferramenta que essas arestas aqui vão acender e mostrar. Não sei, eu estou imaginando que seja isso, né? Mostrar qual foi o estado que transitou entre os nós. Então, esse parece ser um problema bem divertido de interagir. Mas aí, vamos lá. Vamos à realidade. Eu pedi para o Gemini estimar, com base no link, quanto tempo levaria para fazer isso. E aí ele falou que nossa, levaria entre 11 e 22 horas só para seguir o tutorial. Ele nossa. pode estar errando essa estimativa? Pode. Mas no meu âmago, eu sinto que eu levaria mais tempo. Porque, dado o trabalho que eu tive nos outros e os bugs, e o pouco que eu consegui absorver ali rodando, né, por esse tutorial, eu vejo que ele é bem complexo de implementar. E ele estimou também que só a parte de apresentar isso, uma vez feito, levaria entre 45 e 75 minutos. Então, como que foi esse tutorial? Não foi. Dado que esses super simples já apresentaram inconsistências, o tutorial assim ficou fora de cogitação implementar esse Customer Support Bot. E aí conclui a parte prática com muita frustração. O Otávio é testemunha do quanto que eu xinguei no WhatsApp, mas foi isso. E aí agora a gente vai falar das forças do Landgraf. Otávio, você quer falar Pode junto ser, aqui? pode ser, tanto faz. Prefere continuar? Quer assumir? Pode ser.
Então, os pontos fortes do LangGraph, para fazer essa iteração de fato com o LLM, você tem um controle de fluxo explícito de informação, tanto de informação que vem antes do nó, a informação que o nó vai executar, a memória que ele vai operar. Ainda mais com essa parte de subgráfico que você pode criar dentro de um gráfico, você tem uma reusabilidade, uma modularidade bem grande. Você pode fazer esse debugging mais detalhado com a transição de estados usando o próprio estudo que eles oferecem. E funciona bem com esse sistema do LangChain, né? Óbvio que a gente, como o Vicente acabou explicando aí, a gente passou por alguns problemas na hora de fazer essa montagem, a análise, a configuração, e achou que o tutorial mesmo seria um pouco grande demais para ser trazido aqui para a turma, né? E Essa é parte complexo demais. do debugging com o state tracking, ele traz o tempo todo falando que você tem como inspecionar usando o Langsmith, mas aí ele não mostra muito bem como fazer isso. Eu não sei se tem uma forma de rodar na plataforma do LangGraph Online, e isso já vem de graça. Né? Esse LangGraph Studio, a ferramenta em si, o editor, né, ela só tem suporte para macOS e teria como rodar um web server ou algo do tipo em Windows e Linux, mas eu não arrisquei nem tive tempo hábil de tentar fazer isso. Talvez seja algo simples, mas e era algo que eu queria fazer muito, porque parece ser legal, né? Essa questão de iluminar o gráfico conforme as coisas acontecem. Talvez ele permita você pausar, como se fosse um debugger. Mas aqui está mais na teoria. Tipo, na prática eu não consegui vivenciar isso daqui, não. A parte mas tem até um slide mais à frente que a gente vai voltar um pouco nesse ponto, mas a parte desejável, né, de comparando com o LangChain, quando seria bom você usar o LangGraph, né? São mais ou menos nessas aplicações que é quando você tem que fazer iterações por loop e que uma execução simplesmente sequencial ela acaba não atendendo muito bem o objetivo do programa, você não vai repetir várias vezes várias instruções o que você quer fazer. Quando você tem que fazer alguma tomada de decisão com base no estado que você tem atual da aplicação, ou seja, você tem um estado atual, pode ser que você queira seguir um determinado fluxo ou outro de acordo com esse estado, que isso não é oferecido no LangChain, que é simplesmente um controle bem sequencial de tarefas. Quando você tem quando você pode, dado que você pode entrar em loop, você pode entrar num workflow muito grande de iteração, tanto interação humana como de interação de eventos externos. E quando você tem grafos que tem várias reentradas, né, em determinado grafo, então às vezes você pode criar um subgrafo dentro do seu grafo, fazer várias reentradas para aquele caso, para executar tarefas cíclicas, né? Essa é a parte do LangGraph, que é o Langsmith, que é uma parte da ferramenta web que ele oferece para fazer esse debug, essa iteração. Essa ferramenta foi meio que disponibilizada semana passada. Aqui está na data do dia 14 de maio de 2025. Então, é bem recente. A gente, quando está preparando também os slides, ainda não tinha passado, ainda não estava disponível, né? Mas é uma ferramenta que ficou pronta agora. A gente chegou a brincar um pouco com o playground dela, fazendo a pergunta que o Casanova acho que tanto considera interessante, que é essa parte de onde está enterrado Dom Pedro I. Nesse caso, ele não teve dúvida de dizer que na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, sem fazer menção às outras respostas, e isso para estar usando o ChatGPT 4.1 também. Mas é uma ferramenta nova. É, quer dizer, o LangGraph já existe desde 2023, mas essa parte do playground, da plataforma deles online, é uma ferramenta bem nova. Que ainda está passando por algum Você rodou avaliação no site ou rodou no Mac? no site. No Ah, site. bacana.
Como é que eu É não porque cheguei a baixar. essa interface aqui parece com o Studio, né? É, Pelo menos lembro. sim. É, bom, mais à frente, a parte de limitação, não sei se você prefere falar sobre isso. Vicente. É, vamos lá. Requires an Understanding of Stateful Programming, né? Até aí, bom, a gente deveria saber isso a essa altura do campeonato. Mas não significa que é algo muito intuitivo e fácil de lidar, né? Quando você está pensando em grafos que têm transições e você não sabe, não é determinístico e ainda assim é stateful, é muito fácil você se perder, você rodar, esperar que tenha um resultado e de repente você não sabe nem em que nó que ele está, a menos que você tenha uma ferramenta de depuração, porque era esperado que ele fosse por um caminho, te desse um tipo de resposta, do tipo montar um prompt sobre esse RAG system, e ele começa a falar sobre storytelling, é é um pouco estranho. Ele pode adicionar complexidade para tarefas simples. Essa própria primeira parte do chatbot lá, né, que você entra num loop e fica interagindo com o modelo, no LangChain seria literalmente um loop que você poderia botar breakpoint e, e sair debugando e ver os valores intermediários a cada iteração e tudo mais. Nesse caso, a coisa acontece meio que por vontade própria. Então, mesmo para esses tutoriais que são bem simples, ali, esse do chatbot básico, com, com as partes incrementais, a coisa ficava muito complexa muito rápido. E essa results are too uncertain, even for the base tutorials, eu acho que tem um pouco a ver com essa natureza não determinística das respostas do modelo, porque o modelo pode decidir ir por um fluxo, vai por outro, ao passo que o tutorial assume que ele vai sempre para o mesmo lugar. Isso estava me deixando louco. E aí, pensamentos finais. Vamos ser otimistas, né, que é uma ferramenta poderosa para construir aplicações complexas de large language models e funciona complementando bem o LangChain para colocar a gente. Otávio, quer adicionar alguma coisa? Eu acho que, por exemplo, você que está trabalhando num ambiente em Python, às vezes, e tem uma aplicação, você já tem várias funções que você realiza, já faz, é, enfim, está na sua empresa, já faz, já realiza algumas tarefas, já tem algum processo Uhum. automatizado, você querer incorporar uma execução de uma LLM, mantendo estado, mantendo uma conversa, é bem interessante e, a princípio, a aplicação utilizando o LangGraph é bastante fácil, dado que você pode pegar alguns pontos dessa aplicação, transformá-los em agentes e fazer a interação, né, com outros agentes da LLM. A gente, de fato, passou por alguns problemas, mas que, a princípio, se sendo resolvidos, né? Óbvio que a gente já tem outras empresas utilizando isso, Uhum. e conseguem chegar a algum resultado melhor, né? Mas eu acho que um framework bem interessante para você fazer a integração de LLM com aplicações existentes, podendo dividir, fazer modularização de código, fazer essa transição bem específica, com interações, loops e ciclos, enfim. Eu acho que vai ser, de fato, uma ferramenta bem interessante para fazer essa conversação entre esses agentes mais autônomos e funcionalidades que você pode ter dentro das suas aplicações. Eu tava refletindo, eu vi que os tutoriais, inicialmente, eles foram feitos pensando no modelo da Anthropic. Então, talvez o modelo da Anthropic seja bem mais LangGraph friendly do que esse modelo mais recente da OpenAI, né? Mas isso, assim, é suposição. Então, talvez num ambiente onde você está usando um modelo mais estável, você já talvez está usando também uma versão da biblioteca mais estável e você já
já tem experiência, né, em fazer isso, porque a verdade seja dita, eu não tenho experiência com esse tipo de trabalho, por mais que com o LangChain tudo funcione muito bem, o LangGraph é, tem uma natureza mais complexa mesmo, então talvez quando você pegue mais experiência, esteja num ambiente mais estável, as coisas também funcionem de forma melhor, né? Eu acho que é E isso, aí, gente. isso conclui a apresentação.